Bom dia, gente. Que bom estarmos aqui. Mais uma manhã. Eu ainda não dei o fora do boa noite aqui, graças a Deus. Já muita gente deu, mas tem sido manhãs muito agradáveis. Minha garganta ainda está um pouco ruim, então eu peço já perdão. Mudança aí de clima. Estivemos com um grupo grande lá, aqui, David, lá no Red X, foi muito legal, em Indaiatuba, São Paulo. Uma conferência muito importante para a gente, foi um tempo muito legal lá de aprendizado, também de troca, de partilha, de tempo juntos, foi muito, muito legal. Mas eu estive em Monte Verde também, o Derek esteve comigo lá, pegamos -3 lá, fez negativo, giou, e aí aquele clima gostoso, né? Bem friozinho. Em São Paulo estava frio também, a galerinha pegou um friozinho lá, uma noite lá que estava... A gente sentou para comer, estava gelado, né? Tinha gente querendo cobertor para cobrir as pernas. Mas enfim, a gente volta, Belém está calor, ar-condicionado e a garganta não sara, mas é isso, né? Eu tenho o privilégio de poder abrir a palavra de Deus, abrir a boca para falar acerca do Senhor. Então que alegria tá aqui com vocês nessa manhã. Gente, nós temos conversado sobre igreja. E talvez você está aqui hoje e não pegou toda a série, e talvez você também não seja de igreja, ou você depois que vai assistir ou ouvir aí pela internet. A igreja nada mais é do que um grupo de pessoas, tá? Um grupo de pessoas reais, pessoas normais, às vezes parece que não, tá? Às vezes dá a impressão que os crentes não são pessoas normais, tem muito crente esquisito mesmo, tem crente estranho. Mas há pessoas estranhas em qualquer lugar, né? Então a igreja não é diferente disso. Mas somos um grupo de pessoas normais que se reúnem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então a igreja é isso, tá? A igreja não é um lugar isento de problemas. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, tá? Pelo contrário, pessoas muito imperfeitas. A igreja não é um lugar seguro, em vários sentidos. A igreja é um lugar que você vai se decepcionar muito. Tem pessoas. A igreja é um lugar complexo também, complicado. Tem gente, o negócio fica complicado. Então é um negócio meio caótico às vezes, mas também um grupo de pessoas que está diante do Senhor buscando aprender e amadurecer. Então isso é muito legal. Porque talvez, diferentemente de outros grupos de pessoas que não pensam nisso, nós pensamos nisso. Nós tentamos melhorar, nós tentamos amadurecer, nós tentamos crescer através do Evangelho que nós recebemos do Senhor Jesus, a doutrina dos apóstolos que chegaram até a nós, até a gente, tá bom? Então a igreja é isso. Agora, eu não sei você, pensando agora como igreja, às vezes não dá a impressão que falta alguma coisa? Às vezes a gente não tem uma sensação de que falta alguma coisa? Vamos lá. Na VID, por exemplo, nós temos aqui a palavra. A palavra está sendo pregada. A Bíblia é pregada nessa igreja. Nós temos essa preocupação. Nós temos esse esforço. Nós pregamos aqui a palavra. E não estou falando só de mim, todo mundo, pregadores, pregadoras que passam aqui, pregam a palavra, tem essa preocupação. Então a palavra está nessa igreja. Nós temos o Evangelho aqui sendo anunciado, sendo pregado. Como igreja nós nos reunimos e também oramos. Nós oramos hoje aqui já. Talvez pudéssemos orar mais, fato. Mas oramos, a gente se reúne para orar. Em outras reuniões, nossos grupos menores, Projeto Casa, nós oramos. Então tem oração, tem palavra. E outra coisa, tem também a celebração da ceia. Hoje é dia de ceia, de celebrarmos a ceia em memória do Senhor Jesus, a mesa do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós celebraremos a ceia com o pão e com o cálice, em memória do Senhor Jesus. Então temos palavra, temos oração, temos ceia, temos nossos ritos,
temos nossos encontros, nós temos um momento de culto, nós temos música, nós cantamos agora há pouco músicas lindas, nós temos tudo isso, mas mesmo tendo tudo isso, às vezes eu tenho a sensação de que falta alguma coisa. Claro que eu nem citei aqui que temos o principal, Jesus Cristo, que é a videira, que é o cabeça da igreja, é Ele que é honrado nessa igreja, é a Ele que nós adoramos. Mas mesmo tendo tudo isso, às vezes eu tenho a sensação, a impressão de que falta alguma coisa. Pelo menos eu sinto isso, eu não sei se você sente. A gente se reúne, a gente escuta a palavra, a gente canta músicas, nós oramos juntos, nós celebramos a ceia, mas parece que falta alguma coisa. Você já teve essa sensação? Faltou alguma coisa? O que será? O que será que está faltando? Ou o que será que pode estar faltando, se você compartilha da mesma sensação que eu? Eu te convido a abrir lá em Atos 2, texto bem conhecido. Atos 2:42 diz assim, a igreja primitiva, tá? Aqui o comecinho da igreja, tá? Atos está contando, relatando, narrando o começo da igreja. Lucas escreve então esse texto e relata como estava a igreja ali naquele comecinho, pós Jesus, a ressurreição de Jesus. Então a igreja está se reunindo, está se organizando, a igreja está começando a sua história, e aí Lucas vai dizer sobre essa igreja o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Se você ficou atento, e se você ouviu com atenção, você já matou a charada aí, só nesse texto. Presta atenção de novo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Acabou o texto, ou Lucas acaba de responder a minha pergunta. O que está faltando? Tem palavra, tem ensino, tem ceia, tem oração. Mas segundo o texto, há algo extremamente importante, tão importante quanto esse restante que eu disse agora. O que é que está faltando? Bom, dedicação. Dedicação é boa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas há 4 pilares aí da igreja primitiva. E um deles eu não citei ainda, a não ser ler no texto. O que está faltando? Comunhão. Comunhão. O que é comunhão? Há um tempo atrás a gente conversou bastante sobre isso aqui na vida, uma série inteira sobre comunhão. E para ficar mais fácil, eu resumi dizendo que comunhão é viver em comunidade. Comunhão é viver em comunidade. E olhando para o texto aqui, nós vemos, e agora vai chegar no lado que o Emerson disse, diz que todos se dedicavam. Havia dedicação, e Lucas vai ser mais específico ainda. Todos se dedicavam de coração, com a alma, com desejo, com vontade. Tinha uma dedicação que partia de dentro das pessoas daquela igreja. Aquela igreja se dedicava a 4 pilares, 4 coisas essenciais para eles, para elas, que tinha toda a atenção e toda a dedicação. E aqui Lucas diz que se dedicavam ao ensino dos apóstolos, isso é importante. Se dedicavam ao partir do pão. Aqui o partir do pão é a ceia, a celebração da ceia, é a centralidade de Cristo naquela igreja. Eles se dedicavam também à oração, mas no meio de tudo isso, Lucas coloca que eles se dedicavam à comunhão. Havia uma dedicação à comunhão. E, gente, quando a gente fala de comunhão na igreja, é uma palavrinha
talvez muito gospel, muito de dentro da igreja, né? Eu falei aqui, comunhão é viver em comunidade, tá? Então, quando eu falar comunhão, entenda que é viver como comunidade, viver em comunidade. Essa é a palavrinha comunhão. E aqui diz que todo mundo se dedicava à comunhão. Mas quando falamos de comunhão na igreja, nós ficamos um pouco confusos. O que é de fato comunhão na prática? E se você olhar para o texto de Lucas, você vai perceber que a comunhão aqui, de certa maneira, conecta todos os outros. Por quê? Porque quando Lucas fala sobre o ensino, eles se dedicavam à doutrina, ao ensino dos apóstolos, eu tenho que entender que o ensino não é sobre o indivíduo. O ensino bíblico nunca foi sobre o indivíduo, sempre foi sobre a comunidade. Nós temos uma leva nova, uma geração nova de teólogos e teólogas que acham que o ensino é simplesmente esse aprendizado para mim, é o conhecimento teológico, é o conhecimento das Escrituras, é eu saber fazer uma exegese das Escrituras, é eu saber o hebraico, o aramaico, o grego, é eu conseguir estudar para ter mais conhecimento, é eu vencer os debates entre os meus amigos e amigas sobre a teologia ou assuntos teológicos, é eu mostrar que eu sei mais. Mas se você voltar lá para Mateus capítulo 28, lá na grande comissão, no finalzinho do capítulo, versículo 20, Jesus diz: olha, vocês vão ir fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O ensino é para o outro, e o ensino é em prol do outro. O ensino é comunitário, o ensino tem a ver com discipulado, é você ensinar os outros a guardarem aquilo que Jesus já te ensinou. Não é sobre um aprendizado para mim mesmo, para encher a minha cabeça, para eu ser conhecido como cabeção da igreja. Não é sobre isso. O ensino nunca foi sobre o indivíduo. Como também a ceia não é sobre o indivíduo. O partir o pão não é sobre o indivíduo. Tem gente tentando ser igreja sozinho em casa. Eu já disse isso aqui, não tem como ser igreja sozinho em casa. Tem como você assistir um culto. Tem como você cultuar o Senhor ali, no seu particular. Mas ser igreja sozinho em casa não tem como ser. E a ceia, que o partir do pão, a centralidade de Cristo é experimentada também na comunidade. Paulo, em 1 Coríntios 11, quando está instruindo a igreja lá de Corinto sobre a ceia, ele fala: vocês precisam aprender a discernir o corpo. E quando ele diz o corpo, ele está falando sobre a comunidade, que é o corpo de Cristo. Vocês precisam aprender a discernir, porque havia ali pessoas pensando mais em si mesmas do que nos outros. E Paulo está corrigindo isso, dizendo: gente do céu, isso não tem a ver com quem nós somos, com a nossa identidade em Cristo Jesus. Então vocês precisam discernir o corpo. Quando vocês vão celebrar a ceia, vocês precisam pensar em todo mundo, pensar no corpo, pensar na igreja. Porque a ceia também não é sobre o indivíduo, mas é sobre a comunidade. A oração também não é sobre o indivíduo. A oração também é sobre a comunidade. Mateus 6 vai nos trazer a oração do Pai Nosso. Em Lucas, no texto paralelo, mostra que um discípulo perguntou para Jesus: Senhor, ensina a gente a orar. E Jesus fala: tá bem, quando vocês forem orar, orem: Pai Nosso que estás nos céus. É interessante que toda a oração do Pai Nosso, ela tem esse pronome possessivo no plural. É sempre nosso. Não é meu paizinho, o meu pai, é o nosso Pai. Vocês conseguem entender isso? Não é sobre a minha vida com Deus, é sobre a nossa vida com Deus.
não é sobre a minha vida de oração com o Senhor, é sobre a nossa vida de oração com o Senhor. Porque a oração também não é sobre o indivíduo. Inclusive, nós somos instruídos na Bíblia inteira a orarmos pelo outro. Sabe que a Bíblia até nos instrui a orar pelos nossos inimigos. E quando eu falo a Bíblia, eu estou falando, óbvio, Jesus, os apóstolos, os escritores, mostrando que eles estavam aprendendo com o Senhor, para nós orarmos pelo próximo, em favor do próximo. Gente, nós estamos vivendo um momento de crentes muito egoístas, né? O tempo todo eu, meus planos, meus sonhos, meus projetos. Enquanto deveria ser os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos do outro, a alegria do outro, a dor do outro. Precisamos entender que a oração também não é sobre o indivíduo. A comunhão citada por Lucas, ela conectava todos os outros pilares da igreja primitiva. Todos os outros. Por quê? Porque comunhão é viver em comunidade. Comunhão é viver em comunidade. Mas deixa eu falar um negócio sério para vocês. Na igreja a gente reduziu a comunhão. E a gente reduziu a comunhão em almoços. A gente reduziu a comunhão em café. A gente reduziu a comunhão em culto. A gente reduziu a comunhão em encontros, em louvor. A gente reduziu a comunhão em eventos. Essa é uma redução da comunhão, e isso tem feito com que a gente não viva relacionamentos, ou experimente relacionamentos profundos. Nós temos vivido na superficialidade dos nossos eventos. Nós temos vivido na superfície dos nossos encontros. Nós não temos investido tempo e tudo que a gente pode, recursos, em relacionamentos profundos. Reduzimos a comunhão. A gente se encontra, a gente faz uma rodinha, a gente toca uma música, a gente ouve a palavra e diz: ai, que bom estarmos em comunhão nessa manhã. Quem disse? Talvez Deus está olhando para nós e falando: mas peraí, vocês estão em comunhão? Não está me parecendo, não. Eu conheço vocês, eu sei o dia a dia de vocês, eu sei que vocês aí não têm proximidade, vocês não têm relacionamentos profundos. Como vocês estão em comunhão? Isso é historinha da cabeça de vocês estão enganados, vocês não estão em comunhão. A gente não fala isso, né? Ai, que delícia estarmos em comunhão, que gostoso. Peraí, calma lá. Será que estamos mesmo em comunhão? Sabe, gente, que isso aqui é uma conversa não só para dentro da igreja. Essa é uma conversa para a cidade, é uma conversa para a sociedade em geral. Vivemos um tempo de relacionamentos rasos, superficiais, sem profundidade. E se nós na igreja sentimos às vezes que falta alguma coisa, e nós estamos entendendo o que está faltando, as pessoas fora da igreja também sentem que falta alguma coisa. Porque nós precisamos de mais profundidade, nós precisamos de relacionamentos mais profundos, nós necessitamos, nós somos criados por Deus para isso também. Então isso aqui é uma necessidade geral, e eu estou pensando a partir aqui da igreja. Eu quero pensar agora mais especificamente a partir da VID, porque talvez você está aí, você pode estar discordando de mim, dizendo: não, pera lá, não é tanto assim, onde está exagerando. A gente tem relacionamentos profundos, a gente não está vivendo a superfície, nós não estamos vivendo superficial. Bom, deixa eu provar para você então, tá? Segura aí na cadeira que eu vou te provar agora o quanto a gente está vivendo na superfície. A gente não está aprofundando os nossos relacionamentos. Então vamos lá, vamos com calma. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você é aqui da VID. Você é tão próximo de alguém daqui que até te incomoda? Escuta bem o que eu estou te falando, tá? Presta atenção. Não estou falando de esposa. Então o casal pensa aí fora, né? Para fora aí do casal.
A família, não estou falando de família, então, porque família a gente está próximo, queira ou não, a gente vai viver próximo. A gente vai incomodar. Mas fora, então pensa assim, para fora. Aqui, nos nossos relacionamentos como comunidade, você é tão próximo de alguém aqui que até te incomoda? Sabe por que eu digo isso? Porque a gente criou, gente, uma redoma protetora. Nós temos criado uma redoma protetora, uma bolha onde a gente vive, que a gente não quer ser incomodado. É a famosa privacidade, ou zona de conforto. Eu quero viver na minha zona de conforto, então eu crio uma proteção ao redor de mim, para que as pessoas não atravessem, para que eu possa viver então na minha zona de conforto, para que eu não seja incomodado. Aliás, somos e vivemos uma geração de conforto. A gente quer conforto em tudo, não é verdade? A gente quer o conforto. Leva a galera da igreja para um acampamento bem roots, bem radical. Pouco conforto, dormir no chão, os carapanã atacando, tomando café de qualquer jeito, não sei o quê. Logo vai ter gente chorando, gente desesperada, sem internet. Meu Deus, eu não consigo ficar sem internet, eu não posso ficar desconectado. Mas por quê? Porque a gente quer conforto. A gente quer estar no ar-condicionado gostoso, a gente quer estar se sentindo confortável em tudo, enfim, nós nos protegemos nesse sentido aí. Por isso nós temos essa proteção ao redor de nós, porque nós não queremos ser incomodados. Então nós afastamos as pessoas, nós não abrimos as nossas vidas para as pessoas, nós não deixamos elas de verdade virem até nós, entrarem na nossa vida. Por quê? Sabe por quê? Porque isso incomoda. A proximidade incomoda. Eu fiz uma perguntinha no Instagram lá, vários responderam. Acho que uma resposta foi mais nesse sentido, da diferença entre um relacionamento profundo e um relacionamento superficial. Para mim, a grande diferença não é a busca pela intimidade, não é outras buscas que a gente tem, mas é de fato que um relacionamento próximo incomoda, tira a gente da zona de conforto. E é importante que seja assim, Você quer sair da superficialidade nos relacionamentos? Quer? Aproxime-se de alguém. Deixe as pessoas se aproximarem de você. Para com essa casca. Você não precisa se proteger. Nós não precisamos nos proteger, gente. A nossa identidade está em Cristo Jesus. A gente já entendeu essa parte. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso andar com medo de ser ferido. Eu não preciso andar com medo de que as pessoas me conheçam. Eu não preciso ter medo de que as pessoas me julguem. Aliás, eu sou um pastor extremamente julgado, e eu até curto isso, eu surfo essa onda aí. Que bom, não tem problema. Que em paz. Isso para mim é de boa. Eu não preciso ter medo, nem você. Deixe as pessoas se aproximarem de você. Tem gente que você começa a aproximar da pessoa, a pessoa já ela já vai fazer questão de mostrar: olha, aqui tem minha proteção, você não está enxergando? Tem uma redoma aqui, ó, você passou, tem um alarme, é tipo uma cerca. Sabe aqueles cercados que faziam para cachorro, que te dava choque? Dá choque, não passa daqui que dá choque. Esse é o limite. Esse é o limite, não passa daqui. Gente, proximidade vai incomodar. Eu vindo de viagem agora, nesse último voo que eu peguei para cá, de São Paulo, eu sentei, né? Aí eu sempre coloco, eu gosto de ficar no corredor, eu não gosto da janelinha, eu odeio a janelinha, porque abre, fecha, aí todo mundo quer fechado, aí não sei quem. Aí eu prefiro ficar no corredor, saio rápido para o banheiro se eu precisar, fico mais, dá para soltar os braços para cá, dá para ficar mais livre. E aí,
no meio não tinha ninguém, e eu estava felizão, porque eu estava encerrando o embarque, e eu falando, puxa vida, não tem ninguém no meio, que alegria, que, nossa, vai ter espaço, vai ser maravilhoso. Quando aponta um mano do gueto, com um bonezinho, aquela calça bem larga, bem mano mesmo, vindo assim, e eu falei, vai sentar bem do meu lado, esse miserável vai sentar aqui, não tem como. Aí ele veio andando, né, aquelas mãozinhas que vai abanando assim, para trás, pum, bem do meu lado. Mas o lance é que ele não sentou, ele se esparramou. Sabe como que é? Tem gente que não senta, tem gente que se esparrama. Então ele abriu as asas assim, ó, e do jeito que ele abriu as asas, metade da asa dele ficava do meu lado da poltrona. E eu falei, gente, como que eu coloco o braço aqui? O braço dele ficava por dentro do meu. Aí eu fiz assim, né? Eu até achei que estou andando torto hoje, assim, não sei, acho que eu fiquei meio de tanto tempo assim. E fiquei falando, Senhor, cara chato, aqui do meu lado, espaçoso, né? Eu sempre tento ser mais discreto possível, aí tem um cara espaçoso aqui do lado. Aí eu já estava assim, né? Aí o cara, eu não sei o que aconteceu, ele resmungou, mas não, porque não sei o que, eu nem olhei, fiquei assim. Olhei de lado, não quero nem dar conversa. Só que daí, Espírito Santo, né? Conselheiro, não tem um conselheiro que fica falando na nossa cabeça? Onde? Não está certo isso, é uma pessoa. É uma pessoa. Tenha outro olhar, é uma pessoa. Aí quando as comissárias começaram a se preparar para servir lá o lanchinho, aí eu já estava mais quebrantado por Deus. Esse cara falou, agora sim, agora eu vou encher a pança. Falei, aí eu olhei para ele, tá com fome? Tô. Tomei um café lá no aeroporto, mas um pão de queijo e um café foi R$52. Eu falei, nossa, é caro mesmo. Aí conversa vai, deixei a conversa fluir. O cara queria conversar, trocar ideia. E a proximidade, ela incomoda a gente. E quando é proximidade demais, então, incomoda. Eu viajei com o Derek, né? A gente ficou dias viajando aí. Dias viajando. Gente, pensa num trator à noite. É o Derek. Ele vai falar que sou eu. Ele vai falar, não, essa história aí do Ronde é ele, na verdade. Porque eu acordava e falava, Derek, você roncou pra caramba. Ele falava, que? Você, meu? Não sei o quê. Cara, pensa num cara que parece uma britadeira à noite. Nossa, meu Deus do céu. Aí ele fala que sou eu. Aí vocês vão ter que acreditar em um de nós. Mas, tirando a brincadeira, cara, como é bom a gente estar junto. O quanto eu aprendi com ele nesses dias mais próximo dele, em poder conviver, em poder saber sobre os anseios dele, em poder ser edificado pelas palavras dele, em poder saber sobre as lutas dele. A gente dá risada, a gente ora junto, a gente chora se preciso for. O quanto é bom, só que a proximidade, em vários aspectos, ela incomoda. Então a pergunta continua sendo, eu quero que você se avalie, você é tão próximo de alguém aqui da vida que até te incomoda? Se a resposta é sim, então você está num bom caminho. Você está buscando a comunhão aqui dentro da igreja. Mas uma segunda prova. Vamos lá. Primeiramente quero perguntar para a galera que é nova na vida, relativamente nova. Tem a galera que é mais antiga, está desde o começo. Tem uma galera que chegou mais recentemente na vida. E aí para essa galera que chegou mais recentemente, eu quero perguntar o seguinte: como vocês têm sido inseridos nessa comunidade? Vão ser perguntas difíceis. Como que vocês têm sido inseridos nessa comunidade? Como as pessoas têm acolhido vocês aqui? Tem sido de maneira fluida? Ou você está aí como que patinando e se esforçando para ser inserido nessa comunidade?
Muito sério isso que eu estou falando aqui, perguntando, tá? E estou perguntando para as pessoas novas aqui, para a gente refletir junto como comunidade. Será que tem sido fluido? Não? Enfim. Ou vocês têm sentido que há inúmeras barreiras, quase que intransponíveis, para vocês fazerem parte dessa comunidade de fato? Para que vocês experimentem a comunhão dentro dessa comunidade. Vocês têm a sensação de muitas barreiras? Muito obrigado. Amém. Isso é extremamente importante. Que bom que você falou. Eu estou fazendo a pergunta, é óbvio que a gente às vezes responde internamente, mas não tem problema. Isso é extremamente importante para a nossa comunidade. Nós precisamos saber como as pessoas novas têm se sentido. Porque, de novo, nós vamos ficar até quando com a sensação de que falta alguma coisa? Se a gente não resolver essa situação. Muito obrigado por compartilhar. E vamos lá, para os mais antigos a pergunta, para os mais velhos, né? Os que estão há mais tempo aqui. Como você trata ou vocês tratam as pessoas que estão chegando na nossa comunidade? Não abaixa a cabeça não. Como vocês tratam? Vocês têm se direcionado a elas? Vocês têm buscado essas pessoas? Ou vocês têm se retraído? Ou vocês têm criado uma resistência, como foi dito aqui? Você tem prontidão, disposição em acolher? Você tem essa atenção o tempo todo? Você está atento, atenta a pessoas novas que chegam e falando, puxa vida, tem gente nova aí, eu vou lá me apresentar, eu vou lá procurar saber quem é, eu vou convidar essas pessoas para ir na minha casa, eu vou convidar essas pessoas para irem comigo andar no Tinga, eu vou convidar essas pessoas para estar com a gente, vai ter uma bola, eu vou convidar essas pessoas, vai ter um jantar, eu vou convidar essas pessoas, vai ter um culto, um encontro de oração, eu vou convidar essas pessoas estão na minha cabeça, elas precisam ser inseridas, elas precisam ser acolhidas. Para nós acolhimento é tudo, para nós brasileiros acolhimento é tudo, para o paraense acolhimento é tudo. Nós mais velhos da igreja, numa igreja que ainda é nova, mas estamos há mais tempo, como nós temos nos comportado com relação àqueles que têm chegado? Está faltando alguma coisa. São provas de que está faltando alguma coisa. E eu quero concluir dizendo o seguinte, para a gente colocar mais em prática ainda. Lembra, a gente olhou para o texto de Atos 2:42. Se dedicavam de coração ao ensino, se dedicavam de coração a partir do pão, à oração, mas no meinho ali se dedicavam de coração à comunhão. Gente, se nós nos dedicarmos de coração ao ensino, ótimo, legal. Mas só isso, entre aspas, não vai resolver. Se nós nos dedicarmos de coração à oração, só isso não vai resolver. Se nós nos dedicarmos de coração à centralidade de Cristo na igreja, só isso, entre aspas, não vai resolver. É preciso ter comunhão. Porque não existe ensino, oração, Cristo, ceia, sem comunhão.
Não existe, não tem, não é sobre o indivíduo, é sobre a comunidade, é sobre viver em comunidade. Eu quero dizer para você, comunhão, essa palavrinha difícil aí, é vida na vida. Comunhão não é um evento. Comunhão não é um evento. Comunhão, a gente faz culto, no culto não necessariamente tem comunhão. Pode ter, pode não ter. Não necessariamente. Encontros, projeto casa. Se nós não nos dedicarmos de coração à comunhão, a gente pode fazer esses eventos, nada vai adiantar, não vai trazer comunhão, não vai mudar nada, não vai ter mudança, gente, a gente só vai ter mais eventos na nossa agenda. Na verdade, a gente vai ter mais coisa na nossa agenda, isso vai pesar ainda mais e a gente vai ficar mais ainda cansado e com menos vontade. Agora, se tudo isso coopera para a comunhão, se em tudo isso nós estamos focando na comunhão, com o objetivo da comunhão, aliás, pensa comigo, a tua casa é um lugar de comunhão. Quantos de nós aqui não fomos nas casas uns dos outros? Por que nós não usamos também as nossas casas como um lugar de comunhão? E não estou dizendo para ser um evento da igreja, estou dizendo para você usar a tua casa para encontros, para oração, para palavra, para dar risada, para comer junto, para, enfim, orar, chorar, rir. Mas nós estamos dentro da nossa proteção, da nossa privacidade, da nossa zona de conforto. As programações da igreja não são necessariamente comunhão. Podem ser, podem não ser. Podem cooperar e podem atrapalhar. Depende do nosso objetivo, do nosso foco e da nossa dedicação de coração. Dedicação profunda, com a alma mesmo. Precisamos nos dedicar nisso. Comunhão também não é o isolamento da igreja. Isso é muito importante também. Porque nós temos no nosso país igrejas tradicionais que se isolam. São uma comunidade isolada da sociedade, da cidade, né? Uma comunidade que se isola, mas não, a comunhão dos cristãos acontece em meio aos não cristãos. Na verdade, a nossa comunhão tem que ser um testemunho de que é possível viver, experimentar uma comunidade sadia. Se alguém tem essa resposta, somos nós em Cristo Jesus. Que é possível, não por causa de nós, mas pelo que Ele fez em nós e continua fazendo em nós, é possível sermos uma comunidade sadia, que tem profundidade, que vive relacionamentos profundos, diferentemente do que está acontecendo muito aí fora também. Tem relacionamentos profundos fora da igreja? É óbvio que tem, mas também há uma realidade desses relacionamentos líquidos, superficiais, grandiosa aí fora. E nós temos essa resposta, nós podemos viver e testemunhar a respeito disso para a nossa cidade. Então nós não vamos nos isolar. Não, isso não é sobre comunhão. Uma igreja que se isola. E por último, e não menos importante, talvez seja até mais importante para nós, para o nosso contexto aqui de vídeo, é que viver em comunhão é uma missão árdua. Entenda que viver em comunhão é uma missão. Sabe por que se tornou uma missão? Em razão do nosso próprio pecado, do nosso egoísmo. Se tornou uma missão porque nós, infelizmente, somos egoístas. E Deus precisa tratar isso em nós. Então é uma missão árdua, difícil. Eu preciso entender comunhão como uma missão, eu preciso me dedicar a isso. Eu preciso me dedicar a isso com força, com vontade, de todo o coração. Vai ser difícil, vai incomodar, não vai ser fácil. Porém, os frutos e tudo aquilo que a gente vai viver de maravilhoso depois vale muito a pena, porque não é só sobre ser difícil.
também é muito bom, é muito prazeroso, é muito gostoso, muda a nossa vida, transforma a nossa vida, a comunhão, essa relação mais profunda, essa vida em comunidade nos transforma. Nós precisamos disso. Agora, é uma missão difícil. Pensa comigo, Jesus morreu sozinho, abandonado pelos seus amigos, por quem e a quem ele tinha direcionado toda a profundidade do seu relacionamento. Ele buscava viver essa comunhão com seus amigos e no momento crucial da sua vida, ele foi abandonado. Mas continuou a missão. Continuou a missão sabendo o que aconteceria. Continuou a missão sabendo de como seríamos, de como seria a igreja. E aí eu e você, dentro dessa missão, nós precisamos pensar o seguinte: será que eu tenho sido sensível ao outro? Será que eu tenho tido sensibilidade ao outro, às pessoas? E quando eu penso em pessoas que a gente precisa acolher ainda, pessoas novas aqui, será que eu tenho tido sensibilidade? Agora pensa fora dessas paredes ou fora da igreja, sensibilidade no trabalho, entre os vizinhos, nos lugares que eu vou, na academia. Será que eu sou sensível às pessoas? E sendo sensível, será que eu sou intencional nesses relacionamentos? Se Jesus disse, olha, agora vocês vão e vão fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Se Jesus nos mandou ir, é para sermos intencionais, ir até as pessoas, ensiná-las sobre o Evangelho, pregar a boa notícia do Evangelho para elas. Deixa eu indicar um livro e falar, para terminar, sobre esse cara aqui. Dietrich Bonhoeffer, livrinho Vida em Comunhão. Esse teólogo alemão, ele viveu só 39 anos. 39 anos. Ele foi preso durante a Segunda Guerra Mundial e ele foi morto pelo regime nazista. Muito novo, né? Vou fazer 43 agora, 39 anos, ele foi morto pelo regime nazista. A missão desse cara aqui, muito da missão desse cara era falar justamente sobre comunhão, sobre discipulado e comunhão. É interessante que ele fez parte de uma igreja na Alemanha, tinha basicamente duas igrejas, por assim dizer, na Alemanha. Uma igreja que apoiava o regime nazista, uma igreja que tinha essa busca pelo poder político. Então, uma igreja que apoiava o regime nazista e queria, então, beliscar esse poder ali que tinha em volta de todo o regime. Mas havia uma igreja que resistia ao regime nazista. E essa igreja, ela era muito criticada pela outra, que tinha um projeto de poder. Porque essa igreja que não tinha um projeto de poder, ela tinha preocupação com as pessoas. Era a igreja que resistia ao regime. E que era chamada de herege, que era chamada de um monte de coisa, que não eram crentes e tudo mais, né? E o Bonhoeffer, ele fez parte dessa igreja, e com 15 anos ele já queria ser teólogo. 15 anos ele já tinha decidido que ele ia estudar teologia, e ele queria ser teólogo, 15 anos de idade. Deus quis que fosse assim, ele ia viver pouco, então ele pôde usar, os anos que ele tinha pela frente para abençoar a igreja. E esse cara aqui, ele foi diretor de um seminário por poucos anos, porque depois ele foi morto e o seminário foi acabado pelo regime nazista. Mas dentro do seminário ele ensinava aqueles alunos ali, alunas, a importância da comunhão. Aí a comunhão para eles começava logo de manhã, com uma devocional, com um tempo de cantar junto, de orar. E ele foi muito questionado por isso, porque ele queria que de manhã eles já se reunissem como comunidade, e no final do dia eles também se reunissem como comunidade. E ele foi questionado, inclusive, dentro do próprio seminário, porque as pessoas falavam, peraí, mas não entendiam muito isso, como é isso? Por que a gente vai ficar se reunindo o tempo todo? Mas ele continuou sendo insistente nisso. Nós precisamos nos reunir.
E ele dizia, olha, uma igreja que vive a comunhão de fato, ela se reúne ao redor da palavra, ao redor do próprio Cristo, ao redor dos sacramentos, da ceia, do batismo. A igreja se reúne ali e ela então, ela comunga, ela vive como comunidade, ela compartilha as dores da vida. E ele pregava e pregava, ensinava sobre essa questão, sobre a importância da comunhão. Esse cara inclusive foi morto em razão disso, dessa missão que ele tinha, em despertar a igreja para a comunhão. E lá em 1930 alguma coisa, ele já era questionado, ou a sociedade já questionava, mas para que isso? Por que viver assim? Por quê? Gente, a nossa força parece que é contrária à comunhão. Não queremos muito. Por isso precisamos retornar e à disposição do nosso coração, nos dispormos, nos dedicarmos à comunhão. Esse livro aqui pode te ajudar e muito, mas eu vou te dizer um negócio que vai te ajudar mais, a entender que essa comunhão só é possível em Jesus Cristo. Não tem como a gente viver relacionamentos profundos se não for em Jesus Cristo. É Ele quem nos dá condições de vivermos essa profundidade. Se Jesus não for o centro da igreja, se Jesus não for o centro dos nossos relacionamentos, nós não viveremos relacionamentos profundos, de jeito nenhum. Então quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Tem uma música que a gente cantou aqui que diz que Jesus, que Deus restaurou a comunhão. Restaurou-me a comunhão. A gente podia até falar restaurou-nos a comunhão. Restaurou-nos a comunhão. Por isso Ele é digno de ser louvado. Por isso Ele é o Senhor que é digno de todas as coisas. Quero orar com você, por nós. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela mensagem do Evangelho. Muito obrigado por insistir tanto em nós, Senhor. Muito obrigado pela maneira como o Senhor falou conosco aqui nessa manhã. Obrigado, ó Pai, porque eu tenho a certeza, a convicção no Senhor de que mudanças ocorrerão pela graça do Senhor, pela Tua misericórdia, para louvor da Tua glória, do Teu nome. O Senhor sabe o quanto eu compartilho isso aqui com meus amigos e amigas sem pensar que eu já sei, eu já vivo, mas como mais um buscando melhorar, Senhor. Então estamos aqui todos nós, na Tua presença, pedindo ao Senhor que trate o nosso coração, que nos quebrante, Senhor. Somos egoístas, somos, ó Pai, arrogantes, pensamos só em nós, muitas vezes. Que luta é viver uma vida altruísta como o Senhor tem nos ensinado. Que luta é darmos a vida pelos nossos amigos. Mas cremos que em Jesus isso é possível. O próprio Senhor Jesus deu a sua vida em favor de nós. Ele nos ensinou e disse: façam como eu vos fiz. Assim como eu vos fiz, façam vocês também. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a viver em comunhão, essa amizade profunda. Tira-nos, ó Pai, da superfície de relacionamentos rasos, para que possamos mergulhar, ó Pai, na profundidade da comunhão com o Senhor, com as pessoas, para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus, ó Pai, que pedimos. Amém.